Todo o bairro tinha aquele cara que não era famoso, mas era uma verdadeira lenda. Ninguém mexia com ele. No meu bairro era o Beto. Alto, calado, sempre com uma jaqueta de couro, mesmo no calor. A gente via de longe e já mudava de calçada. As histórias sobre ele corriam soltas. Diziam que ele já tinha derrubado 3 caras de uma vez só. Que ele tinha treinado com monges na Ásia. Que ele conseguia quebrar um tijolo com um soco. A gente acreditava em tudo. O medo e a admiração andavam lado a lado. Mas no fundo, a gente percebia que todo aquele jeito durão era só um pedido de respeito. Uma forma de encontrar um lugar para pertencer. Quem era a lenda da sua rua? A rua sempre teve seus mitos, suas próprias celebridades. E quase sempre, por trás da cara amarrada, existia uma história que ninguém conhecia. Se você também se lembra dessas figuras, se a sua rua também tinha um Chuck Norris, se inscreve aqui no canal. Vamos juntos desvendar essas lendas urbanas. A infância e a adolescência na rua eram um universo à parte. Um ecossistema com regras próprias, códigos não escritos e, claro, suas próprias lendas. Essas figuras, que hoje a gente chama de Chuck Norris do bairro, eram parte fundamental dessa paisagem. Eles eram os guardiões invisíveis. Os pontos de referência que davam um tempero especial à rotina. Lembro de um episódio que marcou a minha rua para sempre. Tinha uma turminha de fora que começou a aparecer para arrumar confusão, mexer com as crianças menores, roubar bola. Ninguém sabia o que fazer. A gente sentia aquele clima pesado no ar. Um dia, eles cercaram o Paulinho, o mais novo da nossa turma. Estavam prestes a tomar a bicicleta dele. De repente, como se tivesse saído do chão, o Beto apareceu. Ele não disse uma palavra, só ficou parado, olhando para eles com aquele olhar que parecia atravessar a alma. O líder do outro grupo tentou ser valente. Soltou uma piadinha. O Beto deu um passo à frente. O silêncio foi tão absoluto que dava para ouvir o vento. Em segundos, a turma de fora se dispersou. Devolveram a bicicleta e sumiram. O Beto só deu um tapinha no ombro do Paulinho e seguiu seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, ele não era mais o cara assustador. Ele era o nosso herói. Essa dualidade era o que tornava essas figuras tão fascinantes. Eles eram temidos, mas também secretamente admirados. Eram o anti-herói que a gente precisava. Mesmo sem saber, eles representavam uma força, uma certeza no mundo que para uma criança muitas vezes parecia caótico e imprevisível. Eles garantiam que, no nosso pequeno território, havia uma ordem, e essa ordem, muitas vezes, era mantida não pela violência, mas pela simples presença imponente, pela reputação que os precedia. Cada bairro tinha o seu. Talvez o seu não usasse jaqueta de couro. Talvez fosse o dono da padaria, um senhor sério, que ninguém ousava enganar no troco. Ou talvez a dona de uma casa na esquina, que com um único olhar da janela, colocava ordem na bagunça da molecada. Eram pessoas que impunham respeito sem precisar de muito esforço. Eram a personificação da autoridade local. Hoje, a gente entende que por trás daquela fachada, muitas vezes existia uma pessoa solitária. Alguém que talvez não soubesse se conectar de outra forma. A dureza era um escudo, um jeito de dizer: eu estou aqui, me vejam, me respeitem. Era uma busca por identidade, por um papel a desempenhar na comunidade. Essas histórias são a alma dos nossos bairros. São as memórias que constroem a nossa identidade, que nos conectam com o lugar onde crescemos. A rua não era só asfalto e casas. Era um palco de aventuras, de medos, de amizades e de lendas. Lendas como o Beto, que, com seu jeito calado, nos ensinou sobre respeito e proteção. Ele nunca pediu nada em troca, mas nos deu a segurança de poder brincar na rua até mais tarde. Era o nosso guardião silencioso. Com o tempo, a gente cresce e as lendas se desfazem. A gente descobre que o Chuck Norris do bairro era só um cara normal, com problemas, medos e talvez uma vida mais dura do que a gente imaginava. O Beto, eu soube anos depois, trabalhava à noite numa fábrica e cuidava da mãe doente durante o dia. O cansaço e a preocupação davam a ele aquele ar sério e distante. Ele não era um lutador invencível, era só um filho dedicado, um trabalhador tentando sobreviver. Essa descoberta não diminuiu a lenda, pelo contrário, a tornou mais humana,
mais real. A gente passou a respeitar-lo não mais pelo medo, mas pela admiração à sua força real. A força de enfrentar a vida de peito aberto todos os dias. A força que não está nos músculos, mas no caráter. Essa é a verdadeira essência dessas figuras. Elas nos mostram que os maiores heróis muitas vezes não usam capas nem têm superpoderes. São pessoas comuns que com seus atos silenciosos moldam o nosso mundo e as nossas memórias. E você? Qual é a história da lenda do seu bairro? Qual era o nome dele ou dela? Quero muito saber. Deixa aqui nos comentários a sua lembrança. Cada história compartilhada é um pedaço da nossa cultura popular que a gente resgata. É a prova de que, mesmo em um mundo cada vez mais digital e conectado, as histórias mais poderosas ainda são aquelas que aconteceram ali, na nossa rua, na nossa frente. As histórias que fizeram da nossa infância um lugar mágico e inesquecível. Essas figuras eram um tempero da vida comunitária, a pimenta que faltava no dia a dia. Eles quebravam a monotonia. Quando a gente via o durão da rua passar, o assunto mudava, o tom de voz baixava, era um evento. E no fundo, a gente gostava disso. Trazia uma emoção, um pequeno frisson para as nossas tardes de tédio. Era como ter um personagem de filme morando logo ali na casa ao lado. Pense bem, em um mundo sem eles, as ruas seriam mais sem graça. Eles eram os nossos mitos fundadores. As histórias que contávamos sobre eles eram as nossas primeiras lições sobre poder, respeito e sobre as aparências que enganam. Aprendemos, da forma mais prática possível, que nem sempre o mais forte é o que grita mais alto. Às vezes, a verdadeira força está no silêncio, na postura, na integridade que uma pessoa transmite sem precisar dizer uma única palavra. Hoje, as ruas mudaram. As crianças brincam menos fora de casa. As relações de vizinhança já não são as mesmas. Talvez as novas gerações não tenham mais o seu Chuck Norris do bairro. Ou talvez as lendas de hoje sejam outras, nascidas no universo digital. Mas para nós, que vivemos essa época, a lembrança dessas figuras é um tesouro. É uma conexão direta com um tempo mais simples, onde a comunidade tinha um rosto, um nome e uma reputação a zelar. Eles eram a prova viva de que para ser uma lenda, você não precisa estar nos jornais ou na televisão. Basta fazer a diferença no seu pequeno universo. Basta ser alguém que, de uma forma ou de outra, deixa uma marca indelével na memória de quem cresceu ao seu redor. Eles eram a cola social. Os pontos de exclamação nas frases monótonas do cotidiano. Eram o medo que ensinava o respeito. A solidão que pedia companhia. Eram, acima de tudo, inesquecivelmente humanos. Se você se conectou com essa nostalgia, se lembrou de alguém especial, enquanto ouvia essa história UP, de novo se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos continuar essa conversa, resgatando as memórias que nos formaram, porque cada bairro tinha um, e cada um deles merece ter sua história contada. Obrigado por assistir e até a próxima.